Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Neste canal eu ajudo os profissionais da área da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais dentro da área em que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, gestor e auditor interno de SGI. Quem nunca ou quem não precisa desvendar os itens da norma? No nosso caso, ISO 45001. Quais os benefícios de você entender esses itens da norma para você aplicar dentro do seu dia a dia? Qual é a vantagem disso? Você vai ter uma gestão da área de segurança do trabalho muito mais eficaz e muito mais eficiente. Então não perca, o vídeo de hoje nós vamos conversar e comentar sobre o item 5, liderança da norma ISO 45001. Vamos lá? Bom, para começar a desvendar esse item dentro da ISO 45001, vale a pena salientar que mesmo que a sua empresa não tenha ou não seja certificada na norma ISO 45001, não tem problema nenhum você trabalhar com ela, porque o objetivo da norma é ajudar na gestão de segurança do trabalho, neste caso que nós estamos tratando da ISO 45001. E o item 5 da ISO 45001 vai falar justamente sobre a liderança, ou seja, o papel da alta direção, o papel de quem toma as decisões pela empresa. Pode ser um gerente, um diretor, um presidente ou até mesmo o dono da empresa, o acionário, enfim, é essa pessoa que a norma se trata. E a participação dos trabalhadores que estão inseridos dentro dessa corporação, dentro dessa organização ou dentro dessa empresa. Então ela vai tratar e ela vai mostrar para nós como ou o que deve ser feito para que você tenha uma gestão de maneira eficaz em referência à alta direção e à participação dos trabalhadores. Então, começando lá no item 5.1, ele vai tratar da liderança e comprometimento. Nós vamos falar agora do papel da alta direção. E aí ele vai trazer lá, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Também tem um monte de nome, né? SST, SSO, enfim. Aqui ele está mencionando isso dessa maneira para que você possa entender que é da saúde e segurança ocupacional. Então ele fala em assumir a responsabilidade geral e a responsabilização pela prevenção de lesões e problemas de saúde. Inclusive, ele coloca depois também pelo fornecimento de locais de trabalho e atividades seguras e saudáveis. Então é responsabilidade da alta direção, de quem toma decisão pela organização de fornecer um ambiente seguro e saudável e fazer com que tenham pessoas dentro da organização responsáveis pela prevenção de acidentes e doenças. Lógico, ele não vai colocar a mão na massa, porque o foco dele, dentro de uma série de atividades que a alta administração tem, é gerar resultado para a organização. Isso é muito importante, eu falo muito isso. Se você quer ter um sistema de gestão que funcione, converse de igual para igual com os diretores, com os donos da empresa. Então, você não vai falar de resultados com ele, você não vai ter um sistema de gestão eficaz. Você tem que conversar na mesma língua que ele. Por quê? Ele está focado em dar resultado, em que a empresa sobreviva de alguma forma. E a forma mais fácil disso é monetariamente, falando de recursos financeiros com ele. Aqui, ele vai transferir a responsabilidade, ele vai designar para que alguém olhe por por esse ambiente e pela prevenção de saúde, pela prevenção de doenças e acidentes. Então, por isso que ele vai assumir a responsabilidade, tanto é que se acontece alguma coisa, é ele que vai responder, junto com os entrepostos dele, e aí ele vai, volto a falar, não transferir, mas delegar essa responsabilidade ou a prevenção dessas doenças e desses acidentes relacionados ao trabalho. Ele também tem que garantir que a política da saúde e segurança do trabalho e os seus objetivos sejam compatíveis com o direcionamento estratégico.
Toda organização tem que ter um direcionamento estratégico. Para onde que essa organização está caminhando? Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre direcionamento estratégico. Então, se você não assistiu, vai lá e assista. Por quê? Ele vai estar ligado a este item da norma. Você tem que ter um direcionamento para a organização. Você tem que direcionar. A organização tem que ter uma linha, uma mestra, um objetivo a ser alcançado. E essa política tem que estar. E seus objetivos têm que estar entrelaçados, têm que estar alinhados. E quem é responsabilidade disso? De novo, a alta direção. Objetivos esse que também você vai estabelecer. Lembra da ferramentazinha Smart? Então, procura lá também, você estabelece objetivos com relação a isso. Não vou falar disso aqui, que senão a gente vai ficar um vídeo muito longo e você não vai conseguir produzir, não vai conseguir aprimorar isso e aplicar no seu dia a dia. Então, política de saúde e segurança do trabalho e objetivos, tudo isso alinhado com o direcionamento estratégico, também é responsabilidade da alta direção. Depois, assegurar que a integração dos requisitos do sistema nos processos de negócio da organização. O que ele está querendo dizer aqui? A organização tem processos, tem objetivos relacionados ao produto, ao serviço que está sendo prestado. Você tem que pegar esses requisitos do sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional e alinhar com os seus requisitos de negócios. Isso tem que estar conversando. Porque se eu sou uma pessoa ou uma empresa que tem especialidade, tem como negócio, vou dar um exemplo aqui, de trabalho em altura, e eu não atender os requisitos da saúde, do sistema de gestão de saúde e saúde ocupacional junto com o meu negócio, não vai fluir, vai acontecer alguma coisa. Se você priorizar só o seu negócio e não olhar para a saúde e segurança do trabalho, também não vai casar. Você vai ter problema no seu sistema de gestão e, com certeza, consequentemente, você vai ter também problema no seu negócio. Então, tem que estar alinhado, tem que estar integrado. Depois, assegurar que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão estejam disponíveis. Então, você, para implantar, para manter, para mudar, para melhorar o sistema de gestão, você vai precisar de recursos. Então, você tem que ter esses recursos disponíveis. E aqui eu vou fazer um alerta. Recursos disponíveis não é no momento que você detectou. Recursos disponíveis não é necessariamente recurso financeiro. Você tem que entender que recursos disponíveis são recursos que você vai priorizando ao longo do tempo. Você vai identificar a implementação, você vai identificar a melhoria, mas isso não quer dizer que você, na hora que você identificou, você vai implantar isso e a empresa tem obrigação de fornecer isso. Não. Entenda que a empresa existe um fluxo, tanto um fluxo financeiro, como um fluxo de atividades, um fluxo de aplicação dessas melhorias. E você tem que determinar isso e elencar isso ao longo do tempo. Os recursos têm que estar disponíveis? Sim, mas no momento certo, no momento adequado e na hora certa, tanto para a empresa quanto para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então você tem que fazer esse alinhamento. Não significa, voltando a falar, que você identificou uma melhoria, você tem que aplicar no dia seguinte. Não é isso que a norma está dizendo. Não é isso que esse item está dizendo. Ele está dizendo que você tem que ter o recurso disponível. Em que momento ele não falou? Você que vai definir junto com a alta direção, porque é a alta direção que toma a decisão. Depois ele vai falar, comunicar a importância de um sistema de gestão eficaz e da conformidade com os requisitos do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Lógico, você não precisa, a partir do momento que você tem um sistema funcionando, um sistema rodando, você tem que comunicar isso, você tem que ser transparente dentro da sua organização. Quanto mais transparente for, melhor para a sua comunicação, melhor para a eficácia do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Comunicar e ser transparente não é comunicar tudo a todos. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem o seu
a sua porção de comunicação. Cada um tem que receber a informação que lhe convém, que é necessário para a realização das atividades e que é necessário para a melhoria das atividades. Eu não vou pegar o planejamento estratégico que vai falar de toda a parte financeira da empresa e vou ficar divulgando dentro da empresa toda, né? Não é uma característica comum. Então, as empresas se privam de algumas informações. Então, você tem que saber o que comunicar, para quem comunicar, como comunicar. Depois ele fala assegurar que o sistema de gestão de saúde ocupacional atinja os resultados pretendidos. Nós definimos objetivos, nós pensamos em algo para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Quando eu penso isso, eu vou estabelecer resultados. Quais são esses resultados? Por exemplo, redução de acidente, redução de doença, melhoria e adequação de máquinas, melhoria do ambiente, transformando ele num ambiente mais seguro e saudável. Esses são os objetivos pretendidos. E aí você tem que assegurar que o sistema atinja esses resultados. Quem vai definir tudo isso, quem vai tratar tudo isso? A alta direção. Depois, dirigir e apoiar as pessoas para contribuir com a eficácia do sistema de gestão. Aqui ele está falando daquelas pessoas, daqueles gerentes, daquela faixa de profissionais onde vão estar comprometidos, né? Ele vai fazer com que o sistema de gestão realmente funcione. Então ele vai dirigir, ele vai apoiar as pessoas, ele vai conversar com as pessoas para que o sistema de saúde e segurança ocupacional, de gestão desse sistema, funcione de maneira eficaz. É isso que ele está falando, do direcionamento, da liderança dentro desse sistema para um objetivo eficaz. Continuando, assegurar e promover melhoria contínua, apoiar a outras funções relevantes da gestão para demonstrar sua liderança, uma vez que aplica as suas áreas de responsabilidade. Como eu falei, a alta direção não vai colocar a mão na massa em tudo. Ela tem outras preocupações, ela tem outros direcionamentos e ela vai delegar essa responsabilidade para algumas peças dentro, para algumas funções dentro da organização. E aí é onde que entra o apoio. Não adianta eu delegar e virar as costas e falar se vira. Liderança eu delego e acompanho e vejo as dificuldades que você está tendo. Se você tem dificuldades, me chama que nós vamos resolver isto juntos. É isso que ele está dizendo nesse item. A importância da alta direção acompanhar o desenvolvimento do sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional. Depois, eu vou chegar na letra J, onde desenvolver, liderar e promover a cultura na organização que apoie os resultados pretendidos da gestão de saúde e segurança. Já repetindo um pouquinho lá, né? Mas voltando, eu preciso desenvolver essa cultura, a cultura prevencionista, a cultura de saúde e segurança dentro da organização deve ser promovida, deve ser desenvolvida. E quem lidera isso, quem tem isso na mão é a alta direção. Quando a gente fala em implantação de sistemas de gestão de saúde e segurança, de meio ambiente, de qualidade, sempre tem que partir de cima para baixo. Sempre tem que ser top-down, ou seja, como eu falei, de cima para baixo. Por quê? Gera comprometimento, gera transparência, gera confiança de que o sistema vai funcionar, porque quem toma a decisão está na frente do sistema. Proteger os trabalhadores de represárias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades. Isso aqui é transparência. Você tem alguma coisa que está acontecendo com você dentro da sua organização, ele tem que, o colaborador, ou você, o técnico, seja quem for dentro da corporação, dentro da organização, tem que ter um caminho livre para comunicar isso e não ser oprimido, não ser retalhado, não ser... mas isso daí, né, fazendo um exemplo, isso daí acontece sempre, vamos tocar desse jeito que não vai acontecer nada, vamos dar produtividade. Não é esse o foco. Você tem um problema, um incidente, um acidente, algo que aconteça, isso tem que ser comunicado, tem que ser relatado e não pode ser discriminado, não pode ter represálias, ou seja, não pode ser algo descartado, tem que ser analisado.
Assegurar que a organização estabeleça e implemente processos de consulta e participação dos trabalhadores. Pegando o gancho da letra anterior, a alta direção tem que consultar os colaboradores, tem que consultar os trabalhadores de tudo que está acontecendo dentro da organização com relação à saúde e segurança do trabalho, né? Por quê? O SESMIT conhece a segurança do trabalho, a área de segurança do trabalho conhece muito sobre a empresa? Conhece. Mas quem está executando a atividade, quem está ali no dia a dia, que sabe os macetes, que sabe o detalhe da atividade, conhece onde estão os perigos e os riscos referentes àquela atividade. E ele tem que falar isso, ele tem que colocar isso de alguma forma para o sistema de gestão de SSO. Porque ele comunicando isso, ações vão ser tomadas e o ambiente de trabalho se torna mais seguro e saudável. Então, ele tem que ter essa comunicação e você, se você for da área da segurança do trabalho, tiver dentro desse sistema, você tem que garantir isso e mostrar isso para quem está tomando as devidas ações dentro da empresa. Depois, apoiar o estabelecimento e o funcionamento dos comitês de saúde e segurança do trabalho. A CIPA ou mesmo algum comitê, caso você não tenha a obrigatoriedade de formar uma CIPA, você tem que ter alguém falando sobre saúde e segurança do trabalho dentro da sua organização. Então ele tem que apoiar, eu não posso simplesmente, eu não preciso de CIPA, eu não vou ter comissão nenhuma. Ou a comissão existe e eu não vou dar bola para ele. Eu tenho que, a alta direção tem que acompanhar isso, tem que estar junto. A gente sabe, e vou falar isso ao longo do vídeo, a alta direção vai delegar essa responsabilidade, mas ela tem que acompanhar e tem que saber o que está acontecendo para que ela possa tomar as devidas ações nos seus devidos tempos. Falando disso, né, aqui ele só coloca uma nota, né, onde negócio nesse documento pode ser interpretado como forma ampla para significar aquelas atividades que são essenciais ao propósito da existência da organização. Ou seja, negócios é o porquê a organização existe. É porque ela tem um produto, é porque ela tem um serviço, é porque ela está fazendo algo, prestando, ou ela é uma ONG. Qual é o motivo, né, da empresa existir? Então, por isso que ele coloca essa nota em referência aos negócios que a gente deu uma olhada lá em cima. Depois, nós vamos tratar no item 5.2 da política de saúde e segurança ocupacional, do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Quando a gente fala de política, política é, dentro do sistema de gestão, é a lei maior, ou seja, é dela que vai derivar tudo o que existe com relação ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, eu estou falando de política, eu sei que ela vai ser a diretriz, ela vai ser a linha mestra dentro do meu sistema de gestão. E quem deve fazer isso? Quem deve elaborar isso? A alta direção. É responsabilidade deles. Volto a falar, não vão ser eles que vão colocar a mão na massa e vão escrever. Pode ser que isso aconteça, dependendo da organização e tudo mais. Mas na sua grande maioria não são eles que escrevem. Mas são eles que vão aprovar essa política, porque tem que partir deles esse comprometimento. E aí a ISO 45 fala que a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política de saúde e segurança ocupacional que inclua o compromisso com proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis. Bate com aquele comprometimento que a gente falou no item anterior. Para a prevenção e lesão de problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, eu tenho que focar. Na hora que eu for determinar essa diretriz, eu tenho que pensar nessa prevenção. Seja apropriada ao propósito. Não vou fugir. Qual que é o negócio da empresa? O que a empresa faz e que tem uma preocupação com saúde e segurança do trabalho? Então, eu vou unir esses dois. Tem que ser no propósito que a empresa está definindo, no direcionamento estratégico que a empresa determinou. Levando em consideração o tamanho, contexto da organização, natureza, seus riscos e as oportunidades de SSO. Então, eu vou olhar para a organização como um todo, você vai ver aí que nós estamos falando bastante de direcionamento estratégico nesse primeiro item da política, e você tem que olhar isso e encaixar tudo. Lembrando que a política, a gente vai falar mais para frente, não vou falar agora não. Forneça uma estrutura para estabelecimento de objetivos. Então eu tenho que determinar, eu tenho que escrever essa política de saúde e segurança ocupacional
de maneira que quando eu ler ela ou quando eu olhar para ela, eu consigo entender e consiga extrair objetivos. Então, eu vou escrever uma política onde eu consigo identificar que a empresa tem como objetivo redução de acidentes, que a empresa tem como objetivo redução de doenças, que a empresa tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho. Eu vou olhar para a política e eu vou conseguir enxergar isso de maneira clara e objetiva dentro da política do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Inclua um compromisso em cumprir requisitos legais e outros requisitos. Requisitos legais são basicamente as NRs e todas as leis da CLT e todas as leis que envolvem a saúde e segurança do trabalho. Outros requisitos. Você vai ter dentro desses outros requisitos, requisitos de clientes, requisitos de fornecedor, requisitos da corporação, da matriz, por exemplo, se tiver várias unidades, várias plantas, então existe um requisito que é corporativo. Isso acontece muito em grandes empresas. Então você vai pegar esses requisitos e vai trazer para a saúde e segurança do trabalho também, se for isso. Inclua um compromisso em eliminar os perigos e reduzir os riscos. Isso tem que estar muito claro dentro da política. Você tem que focar na eliminação dos perigos e na redução dos riscos. E nessa sequência, tá? A gente, na área da segurança do trabalho, você tem a hierarquia lá dos riscos, né? Então, você vai eliminar, depois você vai colocar equipamento de proteção coletiva, sinalização, medidas administrativas, medidas de engenharia. Depois, você vai trabalhar com EPI. Por isso que ele trata eliminar os perigos e reduzir os riscos. Incluo compromisso com a melhoria contínua com o sistema de gestão. Então, eu tenho que demonstrar que eu estou preocupado em melhorar continuamente o meu sistema de gestão. Incluo compromisso com consulta e participação dos trabalhadores e, se existirem, dos seus representantes. Então, volto lá. A empresa tem que declarar isso dentro da política dela, que está comprometida em consultar seus colaboradores e garantir a participação deles no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, porque eles são peças fundamentais dentro desse sistema como um todo. E a empresa não pode fugir disso, ela tem que declarar esse comprometimento. Tá vendo a importância da política do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional? Ela é a linha mestra, como eu falei. Então, dela parte tudo. Se você não mostrar, se a alta direção não demonstrar esse comprometimento em melhorar o sistema, em escutar os trabalhadores, em fazer com que eles participem desse sistema, o sistema não vai funcionar. Então, você não vai ter um sistema de gestão eficaz. Volto a frisar, e eu falei que isso eu ia falar bastante durante o vídeo. Não adianta e não... pode ser que aconteça, tá? Mas é muito difícil. A alta direção ela não vai colocar a mão na massa, ela não vai lá conversar. Para isso existem representantes, para isso existem autoridades e responsabilidades dentro do sistema. Então a alta direção ela delega atividades, responsabilidades e autoridades para cada função, para que cada um execute seu papel e contribua para o sistema de gestão de maneira que isso funcione como uma engrenagem perfeita e o resultado seja atingido. Depois, ele vai falar que a política deve estar disponível como informação documentada, por isso que eu falei que você tem que escrever. Lógico, hoje em dia você tem uma série de maneiras de fazer essa divulgação e ter isso como informação documentada. Pode ser banner, pode ser folhinha, pode ser crachazinho que fica junto com o crachá de identificação do funcionário, pode estar nas redes internas de computação da empresa, pode estar no site, pode estar nas redes sociais, pode estar em qualquer lugar, mas você tem que ter isso documentado de alguma forma. De que forma você vai fazer isso? Da melhor maneira ou que vai de encontro com a característica da empresa, que vai de encontro com a cultura da empresa. Então, não adianta você querer colocar no computador, por exemplo, se a rede de TI não funciona de maneira adequada, ou a rede de TI só está na área administrativa, por exemplo, e não está na área produtiva. Todos têm que estar, todos têm que ter acesso à política de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Ela coloca lá embaixo, no item seguinte, ser comunicada dentro da organização.
Então, ela tem que estar disponível e ser comunicada para todos dentro da organização. E quando a gente fala comunicada, não adianta você simplesmente dizer, olha, eu mandei fazer um banner e coloquei dentro da área produtiva, por exemplo. Você está comunicando, mas você está fazendo meia comunicação. Vou explicar o meia comunicação. Você colocou lá, está comunicando, está mostrando para todo mundo. Mas o teu colaborador entende o que está escrito lá? Ah, ele entende, ele vai lá, ele consegue ler. Bacana, tá bom, ele consegue ler. Mas ele aplica essa política dentro do dia a dia dele, das atividades dele? Essa é a importância, é ele entender que aquela política é a linha mestra e é importante para o dia a dia dele. E ele tem que entender que ele, cumprindo a política, ele vai garantir um ambiente seguro e saudável e provavelmente vai melhorar esse ambiente ao longo do tempo. Então ela tem que ser comunicada de maneira completa, comunicada e entendida por todos, inclusive para os prestadores de serviço, que a gente vai falar agora. Estar disponível para as partes interessadas como apropriado. Ou seja, quem são as partes interessadas da organização? Nós temos os trabalhadores, a alta direção, mas também temos o governo, clientes, fornecedores, prestadores de serviço, enfim, todos, a comunidade ao redor daquela empresa são partes interessadas. E aí você tem que divulgar essa política e ele fala como apropriado, da maneira que você achar importante e necessário para a sua organização, com a cultura da sua organização. Se sua organização define, a alta direção define que aquela parte da política ou a política não vai ser divulgada, não vai ser comunicada para a vizinhança, não tem problema nenhum. Ele vai dizer que é como apropriado. Se você não identificou a vizinhança, o entorno como uma parte interessada, a norma não vai dizer nada contrário disso. Estou falando muito bem, muito claro isso. Porque se tiver algum requisito legal que te obrigue a comunicar para a redondeza, para o entorno da empresa, você vai ter que cumprir o requisito legal. Ok? Ficou claro? Muito bem. Então, irrelevante e ser relevante e apropriado. Não adianta eu contar uma historinha toda bonita e não praticar isso no meu dia a dia. Não está sendo relevante, não está apropriada para a organização. Então, isso é a política e é a principal linha dentro do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Seguindo em frente, eu falei um pouquinho já e falei que eu ia comentar isso ao longo do vídeo todo. A alta direção vai determinar as responsabilidades e autoridades organizacionais. É ela que vai determinar quem faz o que com relação às funções e autoridades e responsabilidades dentro da organização. Então ela coloca ali, a alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para as funções relevantes no sistema de gestão sejam atribuídas e comunicadas em todos os níveis dentro da organização e mantidas como informação documentada. Os trabalhadores em cada nível da organização devem assumir as responsabilidades pelos aspectos do sistema de gestão sobre os quais ele tem controle. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar seu organograma, por exemplo, né? Toda empresa normalmente tem um organograma. Lá tem o presidente, o vice-presidente, o dono da empresa, o sócio, sei lá o que for. Então tem o organograma com as hierarquias. É semelhante a isso. O gerente de vendas, ele tem responsabilidade sobre vendas. Você vai atribuir sobre o gerente de vendas, ou melhor, a alta direção vai atribuir sobre o gerente de vendas as responsabilidades e autoridades com referência à saúde e segurança do trabalho no aspecto de vendas. A mesma coisa no industrial, a mesma coisa no comercial, a mesma coisa em toda a organização. E cada um tem que saber quais são as responsabilidades e autoridades de cada um. Nós comunicamos a política do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, as responsabilidades e autoridades seguem a mesma linha. Todo mundo tem que saber quem faz o que, por que faz e como faz. Então você é um soldador, então você tem responsabilidade e autoridade sobre o seu processo de solda. Todo mundo tem que saber que você é o soldador. Se você é o gerente comercial, todos têm que saber que aquele gerente, que você é o gerente comercial e você tem autoridade e responsabilidade sobre saúde e segurança do trabalho com relação à sua gerência. Não é aqui o gerente comercial tem que ser responsável por todo o sistema. Não, ele vai ser responsável
por aquilo que lhe compete. Quem vai dizer isso? A alta administração. Comece pelo organograma. Fica muito mais fácil você destrinchar isso e aí você vai colocando as responsabilidades e autoridades dentro de cada item, dentro de cada função. E depois, a alta direção deve atribuir responsabilidades ou autoridades para assegurar que o sistema esteja em conformidade com os requisitos deste documento e relatar sobre o desempenho do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional para a alta direção. Ou seja, cada um vai ter sua parcela e todos vão comunicar à alta direção o que está acontecendo com relação à saúde e segurança do trabalho. Como que vai funcionar isso? Você vai definir junto com a alta direção como é que funciona. Na ISO 45001 existe um item, e nós não vamos entrar nele neste vídeo, que fala sobre análise crítica pela alta direção. Então, todos que têm a sua responsabilidade e autoridade sobre o sistema de gestão vão relatar isso para a alta direção para que ela possa tomar as decisões, definir os recursos, tomar as ações necessárias em cima daquilo que é comunicado à alta direção. O que acontece normalmente é que isso fica centralizado na área de saúde e segurança do trabalho, também conhecida como EHS, porque nós estamos falando de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, que é o que normalmente as empresas estão atuando agora. Então, normalmente isso fica a responsabilidade desses departamentos. Então, eles centralizam todas as informações e esse departamento leva isso para a alta direção. Tá errado fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Como eu disse, cada empresa vai estabelecer a sua maneira de comunicar esse desempenho, através de uma reunião, através de um relatório, através de uma videoconferência, enfim, cada empresa vai determinar a maneira que ela vai trabalhar. Mas todos e a alta direção tem que receber a informação de como a organização está se desenvolvendo e quais são os seus resultados perante a saúde e segurança do trabalho, para que ela possa tomar as devidas providências. Então é muito importante essa comunicação e esse retorno para a alta administração. Depois, nós vamos falar da consulta e participação dos trabalhadores. Faz parte da responsabilidade da alta administração, como nós vimos lá no começo do vídeo. Então, a organização deve estabelecer, implementar e manter processos de consulta e participação dos trabalhadores. Não posso simplesmente mandar, eu tenho que escutar. E não se manda, hoje se conversa, se dialoga para poder chegar num senso comum, né? Mesmo CIPA, SESMIT, todos eles têm que conversar e têm que dialogar para que possam chegar num consenso. E aí a organização deve fornecer mecanismos, tempo, treinamento e recursos necessários para a consulta e participação. Como que você vai elaborar isso? A seu critério, mas a organização tem que tratar isso, tem que disponibilizar mecanismo. Quais são esses mecanismos? Reunião da CIPA, DDS, caixinha de sugestões, chat, e-mail, sei lá, alguma coisa que proporcione com que o colaborador faça a comunicação e possa participar do sistema de gestão. E ele tem que ter tempo para isso. Se ele vai fazer uma reunião da CIPA, a CIPA tem um tempo para acontecer. O DDS também existe um tempo para acontecer. Ele tem toda uma sistemática, a empresa tem que respeitar. Não adianta gerente de produção, que é normalmente o que acontece, né? Vai lá, bate na porta ou para o DDS para que a empresa comece a trabalhar e comece a produzir. Não, aqui está deixando bem claro isso. Tem que ter mecanismo e tem que ter tempo para que isso aconteça. Pessoa capacitada para acontecer isso, eu vou proporcionar treinamento e recursos necessários. Esses recursos necessários pode ser, por exemplo, uma sala de reunião, pode ser um auditório, pode ser o meio da produção com data show, pode ser no meio da produção com um monte de banquinho. Então, isso você vai definir dentro do seu sistema de gestão, mas ele tem que estar disponível, ele tem que existir dentro do sistema de gestão. E aqui eu vou fazer até um outro parênteses. Não é só para o sistema de gestão, para o dia a dia da área da segurança do trabalho, isso tem que existir, porque senão você não faz segurança da organização. Depois,
Fornecer acesso oportuno às informações claras, compreensíveis e relevantes para o sistema. Né? Se eu tenho uma comunicação e o cliente não, o colaborador e o trabalhador está fornecendo essas informações, está sendo consultado e está participando, eu tenho que reportar para ele o que está acontecendo, fazer o acesso dessas informações de maneira clara e objetiva. Depois, determinar e remover obstáculos ou barreiras à participação. Não adianta você colocar isso no papel, você escrever na sua política e simplesmente ficar lá. Não, você tem que ter esse caminho funcionando e é responsabilidade da alta administração proporcionar esse caminho, esse fluxo de informação dentro da organização, de maneira clara e objetiva. E depois ele coloca aqui, enfatizar a consulta de trabalhadores em níveis não gerenciais sobre o seguinte: determinação de necessidades e expectativas, estabelecimentos da política, atribuição de funções e responsabilidades às autoridades, determinação de como cumprir os requisitos legais, estabelecimento de objetivos, determinação de controles aplicáveis, de terceirização, aquisição e contratados, determinação do que precisa ser monitorado e medido e avaliado, planejamento, estabelecimento, implantação e manutenção do programa de auditoria. Então, o que acontece? O trabalhador que está lá no chão de fábrica, ou que está na área administrativa, ou que está lá no recebimento, na portaria, seja onde for que esse trabalhador esteja atuando, ele tem que entender de tudo isso, não entender profundamente, mas ele tem que entender que existe e que ele pode contribuir de alguma forma. Por exemplo, se ele conhece de uma determinada lei, lá no item 4, fala determinação de como cumprir os requisitos legais e outros requisitos. Então, aquele colaborador, ele tem uma experiência de outras empresas, ou mesmo uma experiência de ter estudado e ter feito algum treinamento referente a algum requisito legal. E a empresa está tomando um caminho diferente do que o requisito legal pede, esse colaborador ele tem que ser consultado e ele tem que participar com relação a isso. Ele tem experiência e conhecimento para ajudar a organização a atender o requisito legal. Então é isso que esse item está falando. Essa consulta e participação não vai ficar simplesmente nos riscos e nas oportunidades, ou em alguns pontos, por exemplo, na elaboração de mapa de risco, que é a obrigação da CIPA, junto com os colaboradores. Não, ele vai mais além. Inclusive, ele vai falar, por exemplo, olha, o objetivo que ele pode participar, e aí você vai ter o seu procedimento, o seu processo, ele pode participar, por exemplo, na implantação de objetivos de saúde e segurança do trabalho. Ele pode ajudar a organização, ele pode ajudar a alta administração nesse sentido, onde ele vai sugerir ideias para criação de objetivos, para estabelecimento de metas, isso tudo ele pode ajudar, desde que seja de maneira transparente e claro essa comunicação. E ele deve ajudar. Enfatizar a participação dos trabalhadores de níveis não gerenciais na determinação de mecanismos de consulta e participação, identificação de perigos, determinação de ações, determinação dos requisitos e competências e necessidade de treinamento, determinação do que precisa ser comunicado e como isso será feito, investigação de acidente, determinação de medidas de controle e sua efetiva implementação. Então, quando a gente fala de consulta e participação, você vai apoiar e vai precisar dos colaboradores em todo o sistema de gestão. Se vocês olharem depois, lerem item por item desse tópico, você vai notar que tudo o que acontece dentro do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional deve ter alguma participação e o colaborador deve ser consultado. Porque dessa maneira você vai enriquecer o seu sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional e vai fazer com que o sistema seja mais robusto, que a cultura da saúde e segurança do trabalho dentro da organização seja madura, que todos possam contribuir e melhorar a empresa dia a dia, momento a momento, por conta dessa participação. Lógico, quem vai definir, quem vai tratar se o que vai ser feito, como vai ser feito, vai ser a alta administração, vai ser o dono da empresa, o gerente, o diretor, o presidente, seja quem for. É ele que vai
bater o martelo e dizer, olha, nós vamos seguir por esse caminho. Mas ele tem argumentos e base para analisar e definir qual o caminho que ele vai tomar. Se de repente aquela política que ele estabeleceu, de repente não está condizendo com a realidade que a empresa vive. Porque ele está lá, como eu falei, pensando nos resultados da organização, focado em fazer com que a organização cresça, e ele delegou isso para outras funções, que é o que a gente falou de responsabilidade e autoridade. A hora que essa informação chega para ele e ele entende isso, ele fala assim, opa, então eu defini uma política que não está condizente, vamos mudar isso. E isso é super comum, ou deve ser super comum. Sempre que você estabelece um objetivo, estabelece um caminho a ser seguido, você tem dentro desse caminho como corrigir a rota para que você possa garantir a eficácia dos sistemas de gestão dentro da organização. Bom, com esse item você consegue implantar dentro da sua gestão ou implantar dentro da área da segurança do trabalho um direcionamento para um ambiente de trabalho seguro e saudável. Veja a importância da auto-administração nesta norma, e eu não digo só na norma, na importância da auto-administração na área de segurança do trabalho, na preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores. Você vai falar para mim, Gustavo, mas o diretor não quer saber de nada disso, o diretor não está interessado em saber de norma, o diretor... O que você tem que transmitir a ele é justamente o que ele quer escutar. E o que ele quer escutar? Que você, como segurança do trabalho, seja qual a sua posição, você consegue dar resultados, você consegue gerar resultados para a organização. E o item 5 ele mostra muito isso. Você consegue, com o direcionamento correto, com a participação dos colaboradores, começar a gerar resultados, com a criação de objetivos dentro da organização, e isso vai gerar resultados de maneira positiva. E aí é o que você vai mostrar para o seu diretor, para o seu gerente, para o dono da empresa, quais são os resultados que você consegue aplicar dentro da sua organização, e que ele vai entender que no frigir dos ovos, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional vai trazer para ele produtividade, vai trazer para ele menos custos com afastamento, com doenças, o FAP dele vai reduzir. Então, tudo isso é importante você demonstrar para ele. Então, aproveite esse vídeo, entenda ele e aplique no seu dia a dia. Bom, eu fico por aqui. Não se esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. O seu comentário faz com que o canal cresça e a gente possa trazer assuntos relevantes para você e para você aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra pelos vídeos.